Fiz um vídeo, gente, mostrando as plantas que são nativas do Brasil, porque eu adoro esse tema, né? Muitas vezes a gente tem plantas que é nativa no jardim e a gente não conhece, não sabe que aquela beldade, aquela maravilhosa planta de florada espetacular é nativa do Brasil. Mas hoje eu vim falar justamente o contrário, mostrar para vocês algumas plantinhas que são forasteiras, né? São estrangeiras, são nativas de outros países e como são muitas plantas, eu não lembro o país de origem, né, delas, mas eu sei que não são nativas do Brasil, mas que se adaptaram tão bem que muita gente pensa que elas são nativas, né? E a primeira delas aqui, que é muito popular por sinal, né, é a nossa vinca, né? Essa plantinha maravilhosa que tem diversas cores, que dá uma florada espetacular, suporta o clima quente da nossa região, pode ser cultivada em sol pleno, mas vou dizer para vocês, eu recomendo que você cultive ela, né, em sol parcial, né, numa meia sombra aí, não em sol do dia inteiro, para ela não ficar muito sofridinha. E é a nossa vinca, mas eu vou mostrar para vocês mais 8 plantinhas que também não são do Brasil, mas que se adaptaram tão bem quanto a vinca, né? Olha o brilho dessa folha. Você vê que a planta tá toda linda, toda vigorosa, né? Num país que não é de origem dela, ou seja, se adaptou muito bem aqui no clima, no solo, né? E também, né, na nossa região, com a nossa água, com o pH da nossa água e do nosso solo, né? Também não só o pH, mas a textura. Aliás, ela não é uma plantinha exigente não, tá? Você pode plantar ela em qualquer tipo de solo aí, né, que tenha alguma porção de nutrientes que ela vai ir bem. Aqui mesmo eu nem preparo o solo para o plantio dela não. Às vezes eu coloco um pouquinho de esterco de curral quando eu planto em vaso, né? Mas quando eu vou plantar em canteiro, eu simplesmente semeio ela, que ela germina com muita facilidade, as sementinhas. Sementinhas dela você encontra no site Isla Sementes, tá? Eles não estão me pagando para me fazer propaganda deles, é só porque eu compro, gosto, tem uma taxa de germinação muito boa. Você encontra também no Mercado Livre, tá? Tem diversos vendedores, você dá uma olhada na reputação do vendedor antes de fazer a sua compra, mas de qualquer forma é garantida pelo site. E aqui pertinho, né, da nossa vinca, eu vou mostrar já a segunda plantinha que tá aqui pertinho dela, que tá pequenininha ainda, que é a nossa prateadinha, né? Chuva de prata. E hoje ela tá florida. Ela tá pequenininha, gente, mas ela cresce bem, tá? Ela cresce bem aí, né? Pelo menos 1,5 m de altura. É muito comum ver aqui na minha cidade uns jardins lindíssimos, né? Com essa composição, composto aí para nossa prateadinha. Quando eu conheci ela alguns anos atrás, eu achei que ela não ia resistir do nosso clima. Parecia uma planta tão frágil, né? Eu pensei, isso daí no primeiro dia de sol isso aí acaba. Só que não, gente, ela ama sol e calor, resiste muito bem, né? Aqui na maior parte do Brasil, justamente porque aqui é um país, né, tropical, um país muito ensolarado. Então ela vai bem aí, né? Super bem, dá essas florzinhas lindas, mas ela fica linda o ano inteiro, porque ela aceita poda muito bem, aceita ser topeada, que é muito comum você ver ela redondinha, como se fosse um buchinho, só que um buchinho enorme e todo prateado, porque a folhagem dela, como vocês podem ver, tem esse tom azulado, esse tom de prata aí, né, com essa penugenzinha bem fina que deixa ela extremamente ornamental. Aqui ela tá pequenininha ainda, gente, mas com o tempo ela cresce e fecha completamente, fica uma plantinha fechadinha, muito linda. Ela é muito utilizada aqui pelos paisagistas, né? Nos jardins mais bonitos da cidade costuma ter ela. Outra plantinha que se adaptou muito bem aqui ao clima brasileiro, ao clima quente, né? Porque ela não suporta aí menos que 10 graus, né? Então, quem mora em região de clima quente pode cultivar a rosa do deserto com muito sucesso, né? Essa plantinha aqui que é sucesso no mundo inteiro, né? Que dá flores de diversas cores, flores simples, flores dobradas, né? Que é a paixão de muita gente que faz até coleção delas. Eu sei que ainda tem gente que tem dificuldade para cultivar ela, mas é só uma questão de preparar bem o substrato e também fazer regas nela sem deixar ela encharcada. E outra planta que se adaptou muito bem ao Brasil, né? Tá aqui, ó, para vocês. Olha que planta mais linda.
É a Russélia, tá? Tem um tom dela que é meio amarelinho, essa eu não tenho aqui no meu jardim. Ela atrai muitos beija-flores. Gente, eu desconheço uma planta que atrai mais beija-flores do que essa plantinha aqui, olha. Tá vendo? Ela parece assim, olhando assim, parece ser sem graça, mas quando ela tá num renque, tá, sabe, assim, num canteiro formado só dela, ela fica muito chamativa, muito ornamental. É uma planta muito utilizada pelos paisagistas, porque também ela é muito resistente, né, e foge ao comum. Ela não é uma planta tão popular assim, né? É uma planta que às vezes passa despercebido por uma pessoa e outra, mas ela, olha as folhas dela, que interessante, ó, ela é bem diferente do comum e dá essas florzinhas, né, pequenininhas, vermelhinhas, que atraem muitos beija-flores para polinizar o seu jardim. Outra plantinha que se adaptou muito bem ao Brasil é a crossandra, né? Olha aqui, essa aqui é uma crossandra que eu tenho aqui, que me surpreendeu bastante pela facilidade de cultivo, né? E ela tem, olha, essa daqui pelo menos tem uma cor muito interessante, né? Ela tem uma cor salmão, o que é bem raro nas plantas aqui da minha região. Então torna ela bem chamativa. Ela é uma plantinha de pequeno porte, né? Cultivada em meia sombra e muito resistente. Se adaptou muito bem aqui ao nosso clima. E outra que também se adaptou muito bem ao nosso clima aqui é uma de folhagem, que é o cingônio. Olha essa folhagem do cingônio, gente, parece uma setinha, né? Sei lá, meio de coração, mas às vezes, olha aqui que cor que fica meio branco, né? E é uma planta que muito resistente. Você pode cultivar ela dentro de casa, na água, você pode cultivar ela numa terra pobrinha, né? Então, ela resiste até mesmo se você deixar ela no sol, se você esquecer de regar ela. Ela é uma planta muito resistente e se você encostar ela em alguma coisa, ó, ela sobe, ela trepa. É uma plantinha trepadeira aí, né? Que ela vai subindo, como aqui a minha unha de gato, que tá subindo no muro, e ela aqui que tá subindo junto. E outra planta também que se adaptou muito bem ao Brasil, olha, tá vendo aqui, olha, é a Sumpatens. A Sumpatens, ela é uma plantinha que muita gente fala para mim que tem dificuldade para cultivar ela, mas o motivo principal é porque ela é uma planta que requer umidade. Ela vai muito bem em clima frio, né? Porque a umidade retém por mais tempo, né? Tanto que na época que tá do inverno, aquele inverno rigoroso, a gente evita molhar as plantinhas, né? Porque elas vão ficar úmidas por mais tempo. Mas em clima quente também é possível cultivar ela, principalmente numa meia sombra, embaixo de uma árvore, né? No local que de repente pega um solzinho da manhãzinha só, ou da tarde, e ainda assim você vai precisar fazer regas nela, mas ela se adaptou, né, ao clima brasileiro. Uma planta que me surpreendeu bastante, porque ela realmente tem um meio termo. Ela se queima se você chegar ela no sol sem adaptar ela, mas se você fizer a rustificação dela e aproximando ela, né, do sol semana a semana, você traz, assim que você faz a compra dela, você compra ela muito facilmente, você encontra ela em viveiro, você compra ela e adapta ela, né, vai chegando aos poucos ela ao local que você quer deixar ela, né, definitivamente. Mas de preferência que seja embaixo de uma árvore, né, num local que retenha a umidade aí por mais tempo. Você pode até colocar uma palhinha, né, embaixo dela, embaixo da planta, né? Como por exemplo, ó, tá vendo ali folhas ali, ou aparas de grama bem sequinha, para poder reter a umidade. O problema dela é que ela murcha com muita facilidade em clima quente. E aí as pessoas abandonam ela, acham que ela não vai resistir. Mas ela é muito ornamental, muito florífera, né? E uma planta que resiste se você tiver alguns cuidados com ela, como esses que eu falei para vocês. E a nossa sétima plantinha aqui é uma plantinha que vai bem em todo o Brasil, que me surpreendeu, né? Que é aqui a nossa bela Emília, né? Nossa plumbago, a nossa bela... Olha que planta mais linda, né, gente? Tem um tom de lilás nas flores. E eu acho incrível, uma planta que pode ser cultivada em todo o Brasil, porque o Brasil é um país continental, então tem diversos tipos de bioma, né? Diversos climas diferentes, né?
clima tropical, subtropical, a gente tem também pH do solo diferente, né? Então até a água, né, em algumas regiões tem um pH diferente, né? E a insolação, né, torna o clima muito mais quente aqui nas regiões do trópico, né, norte e nordeste, e o clima ameno no sul, e ainda assim ela é possível ser cultivada em todo o Brasil, e é cultivada em todo o Brasil, e é super ornamental. Você encontra mudinhas dela para comprar em viveiros, né? Então você que é brasileiro, eu recomendo muito que você cultive ela no jardim. Ela gosta de regas regulares, pode ser cultivada em vaso, mas se você plantar ela no canteiro, ela vai resistir sem rega por muito mais tempo. Aliás, ela é uma planta bem resistente, além de linda. E vou finalizar para vocês com esse cosmos maravilhoso. Todo ano, gente, eu tenho muito cosmos aqui no meu jardim. Então eu posso dizer que a florada aqui nem começou, porque tem apenas essas duas florzinhas e mais uma outra que está numa outra plantinha ali, tá? Mas ela fica um espetáculo, tá? Ela é uma plantinha muito simples, né? Uma florzinha do campo praticamente. E o cosmos se adaptou muito bem no clima brasileiro, apesar de não ser uma planta nativa, né? E existe o cosmos que resiste no clima quente e existe um que resiste no clima frio. Então, assim, tem para todo gosto. Não é a mesma espécie, essa daqui já foi rustificada, né? Por isso ela se adapta muito bem, dá muitas sementinhas, né? Você não encontra para comprar em loja especializada, né? Então é uma coisa que é meio que passada de mão em mão, né? E aqui na minha região, né, ela vai muito bem, dá muita sementinha que uma vez que você tem ela, você não precisa nem fazer replantio novamente, porque no próximo ano aquelas que caem no chão germina com muita facilidade assim que chega a época chuvosa, né? Ou então que você faça regas nela lá para final de agosto, começo de setembro, ela começa a germinar com todo vigor no seu jardim. Ó, para você reconhecer a folhagem dela, aqui o botãozinho dela que tá para abrir, e aqui já abriu e que já tá aqui um frutinho, né, que vai virar sementinha depois, né, cair e germinar o ano que vem. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí, né, de plantinhas exóticas, plantinhas estrangeiras, plantinhas forasteiras, né, não são nativas do Brasil, mas se adaptaram muito bem aqui ao nosso clima, né, ao clima brasileiro. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Um beijão para vocês e até a próxima dica, próximo vídeo. Tchau, tchau.